Olá, pessoal, boa noite. Mais uma live, hashtag Renata Rocha, com você começando. Boa noite, a Gisele. Eu ia falar a doutora Gisele, mas a Gisele, só a Gisele, ela gosta de ser chamada. Só Tudo bem, Gisele. Como Tudo, vai você? Rê, boa noite. Eu vou Seja bem, e você? bem-vinda a mais uma Obrigada. live. Sejam Muito todos bom. bem-vindos. Que ótimo. Vamos escutando nossa musiquinha, esperando o pessoal entrar. Boa noite para vocês. Vai entrando no ritmo. Isso. Já estamos aí com mais de 10 pessoas online. Muito bom. Muito rápido aí. Boa noite, Odemilson Marques. Boa noite, a Leile Barreto, sempre... Ô, Leile, você sempre presente, minha amiga. Doutora Leile, sempre presente nas nossas lives. Para quem está entrando agora, o meu pessoal. A Gisele não vai ver os comentários, depois ela vai ver, né? Depois que nós finalizarmos a live. Mas nesse momento eu consigo saber exatamente quem entra, quem sai. E estou vendo alguns amigos já meus. Espero aí, uma hora que entrar algum amigo da Gisele, a gente coloca também. Malu Tonini, uma boa noite para você. SV Júnior, boa noite. Antony Júnior. Inara Guglielmetti, boa noite também. Hoje a gente trocou de lugar aqui para ver se melhora. Graças a Deus o Wi-Fi hoje está indo bem. Até agora, né, Gisele? A gente testou tudo já. O Wi-Fi agora virou o maior investimento de trabalho. Com certeza. Com certeza, com certeza. Boa noite, gente, que está chegando agora. Muito bom. Já temos mais de 20 pessoas online, muito legal. Já podemos começar a falar. Boa noite, doutora Renata e a Gisele, seu Geraldo, meu amigo também lá do Boa noite. Um abraço, Geraldo. A gente fez ampla divulgação dessa live da Gisele de hoje. Tenho certeza que nossos públicos aí vão estar presentes, nos prestigiando hoje, que é uma grande amiga, a Gisele, que está aqui também. Pessoal, não esqueçam que nós estamos ao vivo agora, hoje, ao contrário de ontem, né? Eu optei por fazer ao vivo, tanto na página, que é o @renatarocha00, quanto no meu perfil, que é o Renata C. Rocha. Então, quem tiver tanto no perfil quanto na página vai conseguir assistir. E no YouTube, a gente vai estar colocando esse vídeo para quem perdeu, não conseguiu assistir. Amanhã já estará lá no canal do YouTube, que é o Renata Rocha SBC. Muita gente vem acessando o canal, muita gente manda perguntas durante a semana, porque a gente vai divulgando pelo WhatsApp e esses vídeos e essas lives vão se espalhando e vai chegando e vai tomando proporções cada vez maiores, né? Eu sempre falo que eu convido amigos, né, que eu já conheço, pessoas que tiveram convivência comigo, e são pessoas que também são famosas, pessoas são conhecidas, então une os nossos públicos e a gente pode fazer uma grande live aí, com uma grande divulgação, levando informação principalmente para a população de São Bernardo, levando informações corretas e tudo mais. Essa semana aí vamos torcer para que a nossa Covid-19 comece a ter uma diminuição, né? Parece que diminuiu, mas ainda é um pouco lento. Então, provavelmente, a gente deva utilizar as máscaras aí até abril, né? Maio do ano que vem. Eu acredito que a gente vai ter grandes mudanças ainda neste momento. Lógico que está todo mundo trabalhando aí por conta da vacina e tomando os devidos cuidados, e a gente quer muito que isso acabe, a gente está cansado, né? Vai fazer uma caminhada na calçada, cansa porque está com a máscara, mas é necessário. Hoje eu fui para atividade física hoje de manhã, hoje eu senti também pra caramba com a máscara, É muito importante, gente, que a gente comece a fazer atividades físicas, recomece. Eu sou idosa, todos são grupo de risco. Então, o que vai fazer? Você pode estar caminhando aí pelo seu quarteirãozinho, com a máscara, vai devagarzinho. Um dia você faz um quarteirão, 2. Então, assim, eu sempre falo isso, eu tenho um público de idosos muito grande, que me assiste, a terceira idade, né, que a gente fala, e é importante vocês começarem, porque esse vírus, gente, sinceramente, eu tenho um ponto de vista que ele foi fabricado, não é possível. Porque se você for estudar os outros vírus, bactérias, e nada tem o mesmo perfil desse daí, tá? Eu tenho esse ponto de vista, sei lá se eu tô maluca, mas não sei quem fabricou, não sei qual foi o intuito,
mas é uma coisa muito diferente, tá bom, gente? Pessoal que está entrando agora, Patrícia Alves, muito boa noite, Emery Guglielmetti, Roseli Longo, prazer, Roseli, de estar com você aqui na live novamente, Selma Vasta, está entrando aí. Bom, gente, os canais que assistem as lives, ok? São os canais, as minhas mídias, né? O pessoal pergunta, fala, Renata, eu não posso assistir, então vocês podem assistir através desses canais que estão aparecendo agora, tá? No Instagram, Renata Rocha RR, lá eu sempre coloco o link, tá? Porque o Instagram é o único que não permite que você faça em dois canais ao mesmo tempo. Você faz só no Instagram ou no Face. E os grupos que eu tenho em São Bernardo, todos os grupos com final de coração pertencem a mim. São meus grupos. Então, nós temos vários bairros com final de coração. Rude Ramos de Coração, Jordanópolis de Coração, Jardim do Mar. Lá tem vários comerciantes, vários empresários, vários profissionais de todas as áreas que diariamente postam os seus trabalhos. Então, pode entrar, gente, pode pedir permissão para entrar, a gente vai aceitar e divulguem, porque é um grupo de pessoas interessadas em conhecer o trabalho de vocês nos meus grupos, ok? Vamos lá. Bom, a live de amanhã, que a gente vai ter amanhã, são a Maratona 10, que começou na segunda-feira com o psiquiatra Dr. Carlos, né? Dr. Carlos na segunda-feira, termina só no domingo, às 3h30 da tarde. Tem muita live legal, e amanhã nós estaremos falando com o Luciano Nóbrega, que é fisioterapeuta da ITC Vertebral, um especialista em coluna, e vai falar de dores na coluna. É importante ressaltar que dores na coluna, gente, eu acho que todo mundo tem. E é muito frequente isso. Então, a gente pode tirar essas dúvidas com ele. Na sexta-feira vai ter a Malena aí falando de aromaterapia, uma das farmacêuticas mais conhecidas aqui em São Bernardo. E assim vai indo, e a gente vai passando para vocês aos poucos durante a live da Gisele, tá bom? Bom, não vou demorar mais, gostaria de apresentar então para vocês a minha amiga Gisele Miriam, que é especialista em desenvolvimento de pessoas há 20 anos, administradora de empresas e Master Coach, tá? Ela não é coach, né? É Master Coach. Eu vou ela. Sou Gisele Miriam, administradora por formação e Master Coach, motivada pelos valores de crescimento e contribuição. Tenho experiência na área de recursos humanos, com ênfase em treinamento e desenvolvimento de pessoas, e atuou em várias empresas nacionais e multinacionais. Ela gosta muito do desenvolvimento de pessoas dessa área e quer contribuir com a evolução do ser humano. Contribui também para evoluir e segue exercendo com amor os meus diversos papéis, contribuindo com todos à minha volta. Ela é consultora certificada da Abracem, Associação Brasileira de Consultores Empresariais, é Master Executive e Personal e Profissional Coach, Master em Programação Neurolinguística, PNL, analista da Teoria Comportamental, DISC, e Teoria de Valores e Teoria de Personalidades, FACE T5. A atuação dela abrange os processos individuais, processos em grupos, palestras e treinamentos, assessoria e consultoria em recursos humanos. E com o tema, como cuidar das nossas emoções em momentos difíceis. Boa noite, Gisele, como vai você? Boa noite, Rê, estou bem. Aí, ouvindo você falar aí todo esse currículo, eu acho que me levou para tudo isso foram as próprias emoções, né? Então, nada melhor do que falar das emoções. E até as próprias lives, né, que você começou, que você encerra no domingo, de certa maneira está tudo conectado, né? Dores na coluna pode vir das emoções, a aromaterapia ajuda a gente a lidar com as emoções, então está tudo aí conectado para a gente poder se cuidar e cuidar do ser humano de forma integral, como eu acredito. Muito bom. Vocês estão vendo que eu trouxe uma pessoa que pensa exatamente como eu. A gente tem a mesma linha de pensamento e isso ela aplica em empresas, né? Então, vocês imaginem a larga experiência que a Gisele tem aí nesses 20 anos e por isso que eu quis trazê-la para passar para vocês um pouco sobre isso, né? Essa visão que ela tem diferenciada e que pode nos ajudar. Momentos difíceis nós estamos vivendo, né, Gisele? E o que eu pergunto para você é assim,
esse tema principal, onde a gente diz como cuidar das emoções. Existe uma maneira da gente cuidar melhor das emoções, ou a gente tem que deixar fluir, fazer o que achar melhor? Como Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar e daqui a pouco se encaixa. Sim. A questão das emoções, acho que a gente vai aprendendo muito ao longo da vida, até porque nós nunca fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Nós temos, inclusive, dificuldade de identificar quais são as nossas reais emoções. Então, se é raiva, ou se é angústia, se é medo, se é temor. Então, assim, a gente não consegue identificar principalmente as emoções negativas, né? Então, hoje a gente lida com as emoções hoje muito melhor do que lidávamos há 50 anos atrás, né? Então, com vários estudos, com várias ciências, com várias terapias que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano, então a gente já consegue identificar e reconhecer emoções positivas e negativas. Então, acho que o primeiro passo para a gente lidar com as emoções é reconhecer e aceitar as emoções, principalmente as negativas, né? Porque a gente tem um inconsciente coletivo, muito da nossa cultura, que você não pode sentir medo, você não pode sentir raiva porque é feio, você não pode sentir medo porque você se demonstra frágil demais, então você vai demonstrar fraqueza. Então tem tudo isso, e quanto mais eu nego essas emoções, maiores são os meus desafios e mais consequências eu vou ter na vida em função disso. Então, não existe uma regra única, uma receita pronta, mas a gente tem aí um volume, um leque de opções para a gente poder lidar. Mas eu acredito, até pela minha experiência de vida e de trabalho, que o melhor caminho é a gente reconhecer as nossas emoções, acolher essas emoções. E aí a gente tem depois, eu costumo brincar que são degraus, né? Então eu tenho essa opção, depois eu tenho mais um, que isso me ajuda a lidar com essas emoções, né? Nós temos aí um feedback da transmissão em rede. Recursos que você coloca que ajudam as pessoas a lidar, elas não precisam, então, lidar sozinhas com isso. Elas têm profissionais, elas têm recursos. Quais são esses recursos que a gente tem hoje em dia que estão disponíveis para nos ajudar a lidar com momentos difíceis? E aí, quando a gente fala de lidar com momentos difíceis, eu tenho uma máxima, né, de uma das formações que eu tenho, que é a gente lidar com a realidade tal como ela é. Então, a gente olha o que está realmente acontecendo. Então, tudo isso que está acontecendo está aqui, vamos olhar para essa realidade. E aí, sim, a gente tem um leque, né, de profissionais, de opções. Então, você tem a terapia convencional, né, que aí você tem a terapia, processos de autoconhecimento, terapias alternativas, né, que a gente tem, inclusive a Rê, que é a formação que a Rê tem, né, eu falo de conhecimento mesmo, de processo, o quanto isso nos ajuda a lidar com as emoções, né, quando a gente vai para a acupuntura, que a gente tem o cuidado, faz ali uma vez por semana, as agulhas nos contam muito bem como é que as emoções estão, se a gente está lidando bem, gerindo ou não as emoções, né. Então, desde um chá, uma meditação, uma oração, independente de religiosidade, mas um momento com você, de você parar, respirar, e reconhecer. Então, você tem ali uma conversa com as pessoas que a gente ama, às vezes um momento de falar, eu preciso conversar, eu preciso ser ouvida, né, eu preciso... Porque quando a gente está se ouvindo, né, Rê, também é uma forma da gente se ajudar, então eu consigo trazer à tona o que eu estou sentindo, reconhecer o que eu estou sentindo, e aí tem opções. Então não adianta falar, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Você tem hoje opções, né, você tem aí uma série de profissionais que pelo convênio ou não pelo convênio, preço acessível, então você tem algumas alternativas, sim, claro, se as emoções estiverem extremas, que você precisa talvez né, de um psiquiatra, de um remédio, enfim, aí cada especialista vai direcionar. Eu tenho pessoas que às vezes me procuram para fazer um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, e se essa pessoa tiver com um nível de emoção ali muito intenso, às vezes até num sentido de desequilíbrio, eu falo, olha, não sou a melhor profissional, procure profissionais especialistas, especializados para para te ajudar nesse processo, né? E a pessoa às vezes precisa de um apoio de remédio mesmo, alguma coisa, né? As emoções são muito fortes e elas acabam nos dominando. E o mais interessante é que apesar das emoções terem a sua origem mentalmente, o palco das emoções é o corpo, né? Então a gente vai para o físico quando o emocional não é bem direcionado, a gente sente no físico, e aí as dores, as travas, e a gente tem inúmeras consequências físicas por não saber lidar com as emoções, infelizmente.
Gisele, eu li aqui, né? O seu currículo fala em especialista em desenvolvimento de pessoas há 20 anos. Isso é dentro de empresas? Como que funciona isso? Qual é o seu trabalho, de desenvolvimento de pessoas? O que significa isso? O desenvolvimento de pessoas, ele é muito abrangente, né? Então, hoje, a minha especialidade, o que é? Então, eu vou para um processo individual através da metodologia do coaching ou da constelação sistêmica, que aí eu vou olhar, né, vou ouvir a pessoa o que está acontecendo. Então, se é a empresa, normalmente é o trabalho do coach, seja ele individual ou em time, e aí desenvolvimento de competência, de alguma habilidade, né, eu trabalho em equipe, precisa desenvolver liderança, eu costumo dizer que o meu carro-chefe aí é o desenvolvimento de liderança, né? Se eu não sou líder de mim mesmo, que é o meu primeiro nível de liderança, alguém ou alguma coisa vai estar na liderança da minha vida. Então, que seja eu a desenvolver essa liderança. Então, eu posso olhar para a questão profissional, desenvolver minha liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, ou seja, uma equipe inteira para se desenvolver, o que está acontecendo, essas pessoas estão aqui, precisam ser desenvolvidas, precisam chegar no ponto B, e a gente vai direcionar esse caminho, então a gente vai desenhar juntos esse caminho. Então, eu vou facilitar a travessia, né, dessas pessoas, com metodologias, com ferramentas, enfim, com processos que vão ajudar esse desenvolvimento de pessoas. Eu faço tanto para a empresa, quanto no individual, uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira, não está se sentindo muito bem, quer mudar de trabalho, quer, enfim, mudar a vida. Então, a gente vai para um processo individual, onde ela passa por um autoconhecimento aprofundado e um plano de ação para onde ela quer se direcionar. Ô, Gisele, como que você trabalha isso? Como que, assim, na prática, são feitos reuniões, é rápido isso, a pessoa chega a essa conclusão rápido, eu tenho um número específico, De de sessões, encontros. de encontros, como funciona exatamente para as pessoas que têm vontade, que estão realmente precisando de um profissional nesse momento para lidar melhor. Eu acho que a parte profissional, ela pega muito, né? Eu percebo que algumas pessoas levam tudo o que acontece da parte profissional para dentro de casa ou De casa, vice-versa. ou vice-versa. Sempre me dou como exemplo para meus pacientes, né? Eu sempre fui muito de separar. Eu nem lembro o que aconteceu. Às vezes eu saio do meu trabalho às 7 horas da noite, o mundo está caindo lá, eu chego em casa como se nada tivesse acontecido. Mas nem todo mundo é assim. Então, Não. essas pessoas que sofrem, quando procuram esses profissionais, o que que elas vão receber na prática? O que seria isso? Qual é esse tipo de atendimento? Então, essa uma dessas ferramentas a qual eu sou especialista, o Facet 5, né, ele é um guia de personalidade. Então, eu vou passar a me conhecer. Como é que eu funciono, né? Porque a gente não foi ensinado a isso. Então, muitas vezes a gente não sabe por que faz o que faz. Então, ali é um guia, a minha essência de personalidade. Deixa eu ver como é que eu funciono. Então, dali já é o nosso ponto de partida. Você responde um questionário, isso gera um relatório da sua personalidade, e você começa a se entender, fala, nossa, é por isso que eu faço isso. Olha, minha tendência, minha preferência natural, eu tenho mais facilidade para isso, menos para isso, olha que coisa boa. E aí a pessoa está insatisfeita, não está, né, tá ali numa crise da profissão, ou a empresa não está legal, mas muitas vezes, e ela começa a gerar esse monte de emoção, de inquietação, né, de angústia, de tristeza, de insatisfação, levanta para trabalhar que parece que está indo, né, para a morte, fala, nossa, que coisa, né, e o trabalho é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, ele tem que ser uma realização, tem que ser algo que a gente está muito feliz com ele. E essas pessoas acabam levando, direcionando essas emoções negativas para o trabalho. Então, a gente sai com esse guia, com esse relatório de personalidade, é o primeiro passo, e ali a gente vai entender quais são os motivadores, quais são os obstáculos que impedem essa pessoa de fazer a sua transição. O que você gostaria de fazer? Aonde você quer chegar? O que você quer alcançar? Então, a pessoa começa a resgatar sonhos, ela começa a lembrar de coisas que eram importantes para ela. Então, a gente sai com esse guia, né, esse guia de personalidade dela, então eu vou fazer ali um SWOT de carreira, quais são as oportunidades, quais são as forças, fraquezas, né, quais são as ameaças, então já sai com isso, o plano de ação, em quanto tempo, quais são as ações, então, pequenos planos de ações, porque às vezes a pessoa fala, mas só daqui a 5 anos eu vou poder fazer essa transição? Não, então vamos fazer em doses homeopáticas, vamos fazer os pequenos passos, o que você precisa estudar, o que você precisa aprender, o que você precisa desenvolver. Eu gostaria de chegar a uma diretoria. Você tem, né, dependendo da empresa, você tem uma língua fluente, você precisa fazer, então vamos colocar lá no plano de ação, isso é importante você fazer. Então a gente vai descobrindo ali juntos quais são as ações necessárias para ela chegar. É como se fosse um GPS.
Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, né? Mas eu preciso especificar qual é o caminho que eu vou chegar. Eu vou colocar o endereço certinho, e ele vai me dar opções de rotas. E aí eu vou descobrir aquela que funciona melhor para mim. Não precisa ser todas, mas alguma que vai funcionar melhor. Eu acho que esse é um processo. E a gente pode aplicar isso também para pessoas que não trabalham, por exemplo, donas de casa, pessoas que Não têm trabalham fora, né? Porque em casa trabalham para caramba. casa, mas que tem um descontentamento dentro de casa. A grande maioria das mulheres que ficam em casa, né, tem até o triplo de responsabilidade sobre as suas costas. Por incrível que pareça, às vezes são até mais estressadas do que a mulher que trabalha em outro local sem ser dentro de casa, mesmo as que têm. Não é remunerado, né? Trabalha mais e ainda não é remunerado. Você vê isso no seu dia a dia? Você recebe esse tipo de pessoa? Recebo sim. E a insatisfação, ela não tem, a insatisfação nossa, né, no individual, ou a falta de alguma realização, muitas vezes ela não tem, eu tive algumas clientes, até, foram várias clientes, inclusive, que vinham de uma condição financeira extremamente confortáveis, mulheres que, teoricamente, realmente não precisariam trabalhar fora, não precisariam do dinheiro para se manter, mas faltava uma realização profissional, aquela coisa de, nossa, eu quero me sentir útil além disso que eu faço, né? Além desse servir em casa, eu também quero servir em outra atividade, mesmo com muitas habilidades, com competências muito bem desenvolvidas. Então, elas vêm para um processo como esse, e a gente direciona o que ela vai fazer, quais são as habilidades que ela tem, de repente, e que ela pode transformar um pequeno negócio, ela pode construir um pequeno negócio, ela pode começar uma carreira nova, onde ela vai estudar, pessoas que estudaram, pessoas que nem estudaram também, então, sim, então a vontade de trabalhar independe só da questão financeira, né, aquela coisa o trabalho nos traz vida, né, então tem muita gente que segue esse caminho, o que eu posso fazer? Posso abrir um pequeno negócio, eu tenho essa habilidade, eu sou boa em relacionamento, sou boa em fazer, né, coisas manuais, nossa, mulheres que têm habilidades incríveis, que eu admiro muito, manuais, e aquilo acaba virando um negócio, por incrível que pareça. Ouvindo você falar, eu fico imaginando que às vezes a pessoa precisa de um toque para ela se olhar de fora dela mesma, né? É como se você estivesse falando, olha ali você ali, né? Olha o que é que ela não se toca. Eu tenho alguns pacientes não percebe. Percebem o tanto que eles estão se afundando, né? E a gente tenta falar, mas não fica muito fácil para eles entenderem. Então, é bem desafiador. Eu costumo brincar que é visão de drone, né? Quando está tudo mais moderno, então a gente faz visão de drone, né? Como essa pessoa sai dela mesma e começa a olhar em volta o que está acontecendo, né? E a reconhecer. Por que eu estou insatisfeita mesmo, né? O que está acontecendo? E às vezes a pessoa abriu mão de grandes sonhos lá da juventude, ou que a vida foi trazendo, né? A vida foi trazendo situações onde a gente teve que se adaptar e você teve que abrir mão disso, deixar isso de lado, e a gente não percebe que muitas das nossas emoções negativas, que elas começam a nos consumir, tem a ver com assuntos inacabados, com histórias, promessas que a gente se fez e que a gente não cumpriu. E aquilo está sugando a nossa energia de forma inconsciente, mas tem ali uma promessa que foi feita, né, que, nossa, eu quero realizar isso, quero fazer aquilo. E aí, por alguma razão da vida, eu não consegui fazer, não consegui realizar, e isso acaba nos tirando, nos trazendo emoções negativas. Então, nesse processo, a gente também consegue resgatar isso, entender, e aí a gente faz as pazes com a realidade. Eu preciso resgatar alguns sonhos, ainda tenho oportunidade de realizar, ou isso não cabe realmente mais na minha vida, então eu excluo isso aqui, fecho esse ciclo e abro para novas oportunidades. Então, isso também gera emoções negativas, a gente precisa ter esse cuidado. Não, Gisele, você falou muito bem agora, eu gostei muito do que você falou, acho que é exatamente o que o público precisa saber em relação ao tema. Achei que a gente pegou agora o gancho certinho. Tem uma pergunta aqui, eu vou colocar já, porque o tempo vai correndo, parece que voa, né? Passa muito rápido, muito. Exatamente. E eu queria primeiro também agradecer a audiência que nós estamos agora, né? Nós estamos em mais de um canal, então nem para todo mundo aparece só o canal que ele está e nem aparece o público que está visualizando, só para mim que tem uma plataforma. Então a gente está com mais de 70 pessoas online. Agradecer bastante vocês, ok? Vamos lá. Aparecida Brolini pergunta assim: a privação do convívio social durante a pandemia, as incertezas em relação ao futuro, como lidar com esse medo e as emoções nesse momento? Muito boa pergunta, viu?
Excelente pergunta. Lembrando que você está falando das pessoas que estão aí, né? As pessoas estão nos doando aqui aquilo que a gente que tem de mais rico, né? Que é o tempo. É o único recurso que todos nós temos que não repõe. Então, cada um que está dando a sua atenção aí para a gente é super importante. Então, obrigada. Obrigada pela pergunta. E esse momento em especial, né? Nós nunca tínhamos vivido ainda nesse século algo desse tipo, então a gente está aprendendo a lidar. E aí é uma coisa que é interessante, porque isso deixa em evidência realmente que a gente não tem controle daquilo que está no externo, e a gente tem a falsa sensação, uma necessidade gritante de controlar aquilo que não está ao nosso alcance. Então, a gente despende uma energia muito grande para querer controlar aquilo que é incontrolável, que não depende de nós, e esquece de olhar realmente, porque o único lugar que a gente pode controlar são as emoções internas. Então, esse isolamento, né, a gente teve que aprender a solitude, como é que eu convivo comigo mesmo, é diferente de solidão. Aquilo foi nos tirado, aquilo que a gente mais gosta, né, que é o contato físico, o abraço e a necessidade de estar junto. Então, eu acho que esse momento foi realmente a gente voltar para dentro e aí até classificar as emoções, né? Então, como é que a gente lida com isso? São com esses recursos ou com essas estratégias que a gente tem aí disponível, que é de verdade, é você silenciar a mente um pouco, porque a nossa mente, o cérebro, ele não distingue o real do irreal. Então, se eu dou vazão para aquilo que ele está criando, né? Porque só a gente está construindo. A imagem não é real, só que a emoção é real. Então, eu estou imaginando coisas que podem acontecer, a gente nem sabe se vai acontecer, só que a emoção é real. Então, os neurônios já trabalharam para construir as emoções reais. Só que aquela imagem que disparou a emoção, talvez ela nem aconteça. Ansiedade, que é o excesso de futuro, uma série de coisas. Então, é a gente, de verdade, pegar essas estratégias. Um bom filme, uma conversa com um amigo, uma terapia, mesmo que seja online, se você tiver a oportunidade, porque é um momento seu de você parar, eu brinco que é a gente trazer para fora a conversa interna que a gente está tendo. E aí, dentro da gente, parece que a conversa parece um monstro desse tamanho, né, que a gente construiu. Quando a gente joga ela para fora, você fala, nossa, isso aqui nem é tão grande, nem é real, eu estou construindo um monte de coisa. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essas criações do cérebro, e a gente precisa de verdade, e é um hábito também, é um hábito da gente cuidar das emoções, né? Então, são recursos, eu não tenho dinheiro para investir na terapia convencional, tá bom, mas o que eu posso fazer? Então, seja um momento seu, que você pare de manhã um pouquinho, ali, aquela conexão que você respira, né, e sabendo que a gente não tem o controle com o que está fora, saiu daqui para lá, eu não tenho mais controle, nem o que cada um vai estar pensando ou não, eu não tenho controle, eu não tenho esse poder de saber o que a Rê está pensando, o que alguém mais está pensando. De verdade, a gente só tem o controle que está no interno. Então, é reconhecer essas emoções e encontrar o que vai funcionar para você. O que funciona para mim pode ser que não funcione para o outro e tudo mais, mas cada um vai encontrar a sua estratégia, o seu mecanismo, né? Então, respirar, assistir um filme, tomar um chá, enfim, fazer coisas novas, fazer uma caminhadinha no quarteirão, que seja para esparecer, para a gente o que a gente precisa é alimentar os bons hormônios ali, que da endorfina, para ajudar a gente a ter as questões da felicidade. Então, tudo é recurso, eu preciso alimentar o que é positivo, para combater de forma saudável o que é negativo. São algumas opções. Acrescentando aí muito bem colocado todos os pontos, mas acrescentando um também que eu acho importante, que é a oração. Independente de religião, gente, nessa fase, sai de casa, eu acredito em Deus, né? Então, coloca na mão de Deus, mas confia nele. Muita gente tem uma religião, mas na hora que titubeia, na hora que a coisa pega, não é 100% de fé. A fé, ela pode mover tudo que vocês quiserem, ela vai mudar tudo. Então, se nós tivermos uma fé inabalável, confiar e colocar de manhã, chegar e falar, Deus, está nas suas mãos. Eu vou fazer uma caminhada na esquina, mas está nas suas mãos, me protege, me guia, não deixa acontecer nada comigo. Então, assim, a oração tem um poder muito grande, né? E a fé, né? A fé é acreditar naquilo que a gente não vê, né? Então, na hora de exercitar a fé, falar, tenho a fé, eu acredito, mas tá bom. Aí a vida, eu falo que a vida é tão sábia e generosa que ela fala, você confia? Então, peraí que agora eu vou te mandar a prova, então. É a gente realmente acreditar naquilo que a gente não está vendo, que a gente não tem controle.
A Tereza Cristina de Carvalho, nossa internauta, já agradeço a pergunta, ela colocou duas perguntas, eu acho que eu vou fazer a primeira. Algumas pessoas, ela pergunta para a Gisele, algumas pessoas precisam redirecionar a carreira. Como o seu trabalho pode colaborar quando a pessoa não encontra esse caminho? Eu acho que sim, né? Muita gente não gosta do que faz. Deve ser terrível você não gostar do que faz, né? Eu amo, gente, eu amo até fazer essa live, acredita? Eu faço tudo com a maior felicidade. Se eu não gostar também, eu paro de fazer na mesma hora. Mas essa pergunta é muito importante, né? Hoje tem muita gente desgostosa com as suas profissões, infeliz. Muito. E a gente ainda tem uma questão muito severa, né, da cobrança da sociedade ou da família, ou porque alguém de repente acaba sendo a sustentação financeira da família. Então, eu acredito que a maior parte das pessoas, né, não é a generalização, mas uma grande maioria, acabou direcionando a carreira por aquilo que era, ou porque a família queria, ou porque era o mais fácil na carreira, fazer. Então, acabou sendo escolhido pela carreira, né? Não escolheu a carreira, mas foi escolhido pela carreira. E nesse momento do trabalho, quando a gente faz, esse próprio levantamento de perfil, ali já traz algumas facilidades que a pessoa tem, né? Algumas coisas que para ela vai funcionar bem. E ela vai realmente voltar. Então, qual é o caminho? O que eu gostaria de fazer? Né? Meio claro, a gente olhando para a realidade. Em quanto tempo você pode fazer essa transição de carreira? Você tem o conhecimento? Você tem alguma coisa que te direciona? Porque às vezes tem pessoas que estão no mundo corporativo e de repente quer ir para um negócio, né? As pessoas também têm uma falsa sensação de que abrir o próprio negócio é um caminho fácil, um caminho mais tranquilo. Não é, gente, é 24/7 o trabalho, a dedicação, é você, né, aprender um monte de coisa e quase sempre fazer aquilo que a gente quer requer fazer muitas coisas que a gente não gosta de fazer, porque para você ter o privilégio, provavelmente, né, Rê, o que você ama fazer hoje, você deve fazer algum volume de tarefas dentro do seu negócio que você não curte fazer, mas que precisa. As pessoas só veem o final, mas não vê o que a gente... Mas a gente faz no final e porque gosta, né? Porque ama, então você releva. É o preço e a recompensa. Qual é a recompensa que eu quero ter? Eu quero trabalhar assim, assim, assado. Qual é o preço que eu preciso pagar para ter essa recompensa? Eu estou disposto a pagar esse preço? Estou. Então, um trabalho, igual a Teresa, no trabalho que eu faço, a gente começa a identificar os ganhos e as perdas, quais são os preços para a recompensa que a pessoa quer ter. Porque muitas vezes a pessoa vai no impulso, sem se planejar. Então, o que a gente faz é um planejamento, uma mudança de carreira, né? Para a gente olhar, ó, aqui tem um obstáculo, aqui tem alguma coisa. Porque os nossos sabotadores, eles são inconscientes. Então, quando eu tomo a decisão de uma mudança, eu só penso no benefício. Eu vou ganhar isso, vou fazer aquilo, vai ser ótimo. E a pessoa não negocia o que ela vai perder. Gente, se eu estou num ponto A e vou para um ponto B, alguma coisa vai ter que ficar no A, não dá para levar tudo. Então, eu preciso negociar o que eu estou disposto a pagar, senão eu tenho um preço a pagar por isso. Será que eu estou disposto? Será que eu estou pronto? Será que é o melhor momento? Então, no trabalho, no processo individual, a gente consegue mapear essas questões para que a pessoa tome a decisão de forma mais consciente e consistente, para que ela faça essa mudança de forma mais tranquila. Né? Porque garantias também nem tudo são flores, né? Não, nem tudo são flores. Tem gente que acha assim, poxa, eu tenho que ir amando todo dia para o meu trabalho. Não, vai ter dia que você vai estar amando. Mas pelo menos 80% você tem que estar gostando, senão não está valendo a pena. Né? Exatamente. E respeitar a hierarquia. Tem gente que reclama muito de chefe, que eu vejo, meu chefe. Mas, na realidade, a gente tem que respeitar a hierarquia. Eu acho que a população, principalmente os jovens, eles estão muito fracos para lidar com isso, e tem que respeitar o mundo corporativo, o nosso mundo, não é que um é melhor que o outro, mas tem respeito, né, hierarquia, saber ouvir uma crítica e levar para o lado, porque não é uma crítica destrutiva, mas às vezes o seu chefe chama a sua atenção, porque é necessário naquele momento você ouvir, né, não é? A gente vê muita gente procurando coaches, master coach, por conta dessa dificuldade de lidar no ambiente profissional, né? E quase sempre, aquilo que eu estou direcionando para o outro, eu brinco assim, que se a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Então, eu culpo o chefe, o mundo, o planeta, o amigo do trabalho, eu posso colocar com quem eu quiser, né? Mas aí, quando a gente chama autorresponsabilidade, autoconsciência, quando você vai para um processo desse, você vai perceber que tem muito do movimento da sua vida que é sua responsabilidade, é você que está deixando de fazer alguma coisa.
Então, se eu quero mudanças, eu preciso fazer coisas diferentes. Fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é a beira da loucura, não tem como a gente fazer, né? Então, se eu quero resultado diferente, eu preciso fazer coisas diferentes, preciso me olhar, me entender, falar, peraí, se eu não estou tendo o resultado que eu quero na minha vida, o que eu estou deixando de fazer? Ou o que eu não estou fazendo tão bem feito? Então, eu preciso olhar, né? E aí quando a gente volta para a gente começa a pensar, a gente tira o peso do outro. Então, pode ser que o chefe nem seja tão legal, mas tudo bem. Você começa a o feedback como um presente, porque é uma oportunidade que você tem para se desenvolver mais. Então, você ouve com coração e alma abertos, né? A mente aberta. Então, deixa eu ver se isso faz sentido. Não, acho que faz sentido mesmo. Então, quando começa com a gente, é extremamente importante, porque eu consigo ampliar a minha participação na vida e retiro do outro a responsabilidade que é minha, né? Isso é fundamental. Isso também nos ajuda nas emoções. Só uma colocação aqui, a doutora Cida Praeiro, que é uma amiga minha, acupunturista aqui no bairro Budi Ramos, também trabalha fisioterapeuta, trabalha com acupuntura. Ela colocou que as dicas são muito importantes, a educação das emoções faz muita diferença na saúde e na vida em geral. Muito bem colocado. Doutora Cíntia, também psicóloga aqui de São Bernardo, muito bem colocado. Geralmente nós olhamos apenas os benefícios. Nunca enxergamos ou não queremos enxergar os possíveis prejuízos. Exatamente, sempre vai ter alguma coisinha que vai ficar no meio do caminho, né? E a gente aprende a negociar, porque a gente não quer perder nada, né? Essa é a verdade, né? Eu acho que renunciar a algumas coisas é muito desafiador para nós, seres humanos, né? Eu acho que até a questão das emoções, a gente não fazer a gestão das emoções tem a ver com esse nosso apego com tudo e com todos, né? A gente é muito apegado, a gente acaba não aprendendo. E eu acho que a fé é uma coisa que você colocou muito importante, a fé, quando a gente exercita realmente a fé, ela nos ajuda também a desapegar de algumas coisas e fazer as renúncias que precisam ser feitas de uma maneira mais, né, mais tranquila, mais fluida na vida. Então, a gente precisa, assim, eu diria hoje que se nas escolas a gente tivesse, talvez, boa parte das matérias que nos ajudassem a lidar com as emoções, nós teríamos adultos muito melhores, muito mais bem resolvidos lá na frente, né? A gente poderia minimizar uma série de doenças e de situações críticas que a gente vivencia se nós aprendêssemos mais cedo a lidar com as emoções. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Assim, eu acho que a gente poderia encurtar bastante coisa ruim na vida, a gente poderia minimizar. Você vai falando, o pessoal está escrevendo aqui, viu? Ó, doutora Leile Barreto também, minha amiga. Toda escolha exige uma renúncia. Doutora Leile, fisioterapeuta aquática aqui de São Bernardo do Campo. Exatamente. Toda escolha é uma renúncia, ou para cada escolha uma renúncia. Gisele, ótima profissional. Doutora Renata Rocha, muito boa live. Ricardo coloca também assim. Ricardo Reis, com amor e paixão se torna mais agradável, doutora. Ele coloca. Exatamente. São emoções positivas que nos fazem levar a vida de uma maneira mais leve, né, de uma maneira mais fluida. Tudo isso funciona. Quando a gente faz o nosso trabalho, né, com amor, nossa, a gente administra melhor o que não é legal, né? Quando você tem esse amor pelo que você faz, a gente acaba se relacionando melhor com as pessoas e com tudo aquilo que nos acontece que não é tão legal, nem todo dia você tem flores, vai ser só coisa bacana. Então isso vai acontecer. Mas quando tem amor, tem essa entrega ao que a gente faz, as coisas com certeza fluem muito mais e a gente administra o negativo melhor, né? Então isso também nos ajuda muito. Gisele, eu gostaria que você falasse para a gente um case ou um caso que você lembra e na sua experiência de 20 anos que te chamou a atenção, que passou por você como Master Coach ou como desenvolvimento de pessoas, e que você pode exemplificar para a gente o trabalho que é realizado por um Master Coach ou por uma pessoa especialista nessa área, e que gerou uma grande mudança na vida de alguém. Você tem um caso, não precisa falar o nome, né? Claro. Pode ser vários? Pode ser só um, pode ser vários. Só um. Pode ser os dois principais, pronto. Olha, eu falo que eu sou muito abençoada. Eu fui escolhida pela carreira, eu não escolhi a carreira, fui escolhida pela carreira. A vida foi muito sábia e generosa para mim, né? E eu tive o privilégio. Então, ao longo desses 20 anos, eu tive assim, a oportunidade de conhecer pessoas e suas histórias que são incríveis e fazer parte, um pedacinho dessas histórias, né? Eu tenho uma especial que, inclusive, eu acompanho ela desde 2015. A cada mudança na carreira, eu estou ali participando de um pedacinho da carreira dela.
E foi interessante, porque quando a empresa contratou o processo para ela, e foi iniciativa da empresa, eram 3 executivas, e ela era que tinha mais problema, mais reclamações que os donos da empresa trouxeram. Olha, ela é nervosa, ela briga com todo mundo, ela, nossa, é isso, e só falaram coisas ruins. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, falei, mas só uma pergunta, o que mantém ela aqui? Só para saber, porque não é o jeito que vocês estão colocando, talvez ela nem deveria estar mais na empresa, né? E eles falaram, não sei, a gente acredita tanto nela, porque eu acho que ela ainda não descobriu o poder que ela tem, eu não sei, alguma coisa, mas a gente acredita no potencial dela, porque ela tem bons números na área dela. Mas em relacionamento de pessoas, não é com ela realmente é muito difícil. E aí eu tive o privilégio de recebê-la como um presente mesmo, e a gente foi fazendo esse processo. E ela trazia emoções muito reprimidas, ou ela tomou como verdade ao longo da vida, porque ela perdeu o pai aos 9 anos de idade, então ela teve que tomar conta da família, né, e aí ela foi batalhando, fazendo todo aquele processo de eu tenho que aprender aquilo, eu tenho que cuidar, e ela foi endurecendo na vida, ela foi criando, na verdade, uma camada ali protetora que manteve ela. E ao longo do nosso processo de autoconhecimento, ela também começou a perceber que tinham coisas ali que não funcionavam mais para ela, não fazia mais sentido. E ao longo desse processo, que foram 6 meses e meio, né, porque era uma sessão a cada 15 dias, então nós ficamos juntas aí aproximadamente 6 meses e meio, e ao final do processo, ela era uma outra pessoa. Eu queria ter tirado uma foto do antes e do depois. O quanto ela estava leve, o quanto ela estava se relacionando com todo mundo, e o quanto a carreira dela cresceu depois disso, né? Então, ela era uma supervisora de uma empresa grande, hoje ela é diretora de uma empresa muito maior, tem mais de quase 1.000 pessoas abaixo dela na rede, e é uma querida por todo mundo. Então, ela se permitiu vir à tona o que ela realmente tinha de bom. Ela tinha medo de demonstrar alguma fraqueza. Se eu fosse uma boa pessoa, eu poderia ser vista como fraca. E ela acolheu todas as fraquezas e vulnerabilidades e transformou aquilo numa força, a partir desse processo de autoconhecimento, de autopercepção. Então, foi um dos cases, assim, que todos, para mim, me deixam sempre muito aprendizado. Todos os clientes são muito especiais. Então, a gente foi percebendo esse processo, né? Um outro empresário também, que nunca tinha passado por nenhum processo desse, de hipótese alguma, e a transformação que fez no papel dele como empresário, como líder daquelas pessoas. Então, uma empresa pequena, ele né, não achava que isso era importante, ele passou a liderar mais de forma próxima, mas não íntima dos seus funcionários, que é uma diferença gritante aí que a gente tem, né? Os líderes podem ser próximos, mas não precisam ser íntimos. E esse processo de proximidade fez com que ele mudasse o resultado da empresa. Ele percebeu que ao mudar a liderança dele, ele conseguiu melhores resultados. Ele passou a olhar para as pessoas como pessoas, não só como números, né? E aí ele viu o quanto isso fez a diferença no resultado e na relação dele como pessoa. Ele começou a conhecer as pessoas que trabalhavam para ele, ele começou a perceber de outra maneira. Então também foi um case muito especial, foi muito bom, assim, enfim, nossa, são 20 anos, é muita história linda, assim, de cada um que eu lembro. Eu sei porque eu te conheço, né, pessoalmente, e sei do tanto que você trabalha já na área do empreendedorismo feminino. Eu mesmo tinha que ser uma pessoa tratada por você. Eu tinha que alguém me estudar, porque eu devo ser hiperativa. Eu não Abraça o consigo. mundo, né, Rê? Traz aqui que eu dou conta. Manda para mim que eu dou Nossa conta. Senhora, é coisa demais. Mas eu gosto e as pessoas falam, nossa, Funciona para você, não tem certo, não tem errado. Isso que é o mais importante na vida, né? Eu acho que é a gente aprender, e a gente foi ensinado que a gente tem alguns padrões para seguir. Então, tem que ser assim, tem que ser assado. E para cada um de nós somos tão especiais que cada ser é único. E para cada um vai funcionar de um jeito. Não tem como a gente, né, para esse ou para aquele. Então, vai funcionar para você. Por isso que é tão personalizado. O que funciona para esse, para aquele, e aí, enfim, não dá para a gente enquadrar todo mundo no mesmo, né, no mesmo padrãozinho, na mesma caixinha, porque cada um vai funcionar de um jeito, cada um tem muita riqueza para oferecer ao mundo, então não dá para a gente enquadrar. Gil, o pessoal elogiou bastante. Depois a Gisele, ela vai tirar um tempinho da vida dela, hoje, amanhã, qualquer dia, vai curtir aí os comentários, responder se teve alguma coisa a mais que ela queira colocar. Gisele, nós estamos chegando no final, falta pouquíssimo tempo. Passa muito rápido e foi muito legal ouvir você, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais em relação ao tema como cuidar das nossas emoções em momentos difíceis.
Olha, Rei, eu acho que um dos melhores caminhos, a gente abriu até falando disso, mas nas considerações finais é a gente olhar para a nossa realidade tal como ela é, e a gente se perguntar, eu tenho controle sobre isso? Não, não tenho. Eu posso mudar essa realidade? Depende só de mim? Aquilo que depende só de mim, e aí eu vou direcionar. Aquilo que não depende de mim, não, né, a gente ficar brigando com isso vai ser, acho que, pior. Então, acolhe as emoções que estão sentindo, seja ela de medo, de angústia, de tristeza, de alegria, de felicidade, seja ela positivas ou negativas. Até porque a gente tem muito mais estímulo para o negativo do que para o positivo. Logo, então, cabe a cada um de nós fazer o nosso pedacinho para que a gente possa estimular cada vez mais as coisas boas, as emoções positivas. Então, seja uma ligação, né? A gente foi se afastando de coisas simples e sutis. O essencial é simples, gente, na vida. O essencial é simples. Então, seja uma ligação para uma pessoa que você gosta, seja fazer um chá, um café online, faz uma caminhadinha ali no... Adoro, viu, gente? Me convida, eu amo. Eu amo também, gente. Ó, minhas paixões é café e conexões, então Eu amo também. também. Né, eu acho que a troca, a gente ouvir outras histórias, a gente acha que só o nosso problema, só nós temos aquele problema, só o nosso problema é maior. Então, quando a gente aprende a partilhar o que está machucando, a gente começa a colocar ele numa perspectiva menor. E aí, em vez daquela emoção estar nos controlando, nós estamos no controle dela. Não quer dizer que a gente não vá sentir as coisas ruins, muito pelo contrário. A vida pertence, tudo pertence na vida, o que é bom e o que é ruim, o que é negativo e positivo. Então, tudo faz parte. A partir do momento que eu reconheço e acolho, eu vou lidar de uma forma melhor, vou ficar menos tempo naquela questão negativa, então eu saio disso um pouco mais rápido, mas não quer dizer que a gente não vai sentir, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. É justamente isso, o convite se permitam sentir tudo que faz parte. E aí a gente vai cuidando, né, as terapias convencionais, as alternativas, uma conversa, um chá, a oração, independente da sua religiosidade, mas aquele ritual com você, do seu momento de acreditar em algo que é maior do que você, que te fortaleça, que te faz caminhar ali, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos dolorosos, porque eles não deixam de existir. A vida é dual, tudo faz parte, não tem como, né? Sol e lua, noite e dia, a vida inteira é dual, então a gente precisa aprender a lidar com o bom e o do ruim também. Então, tudo faz parte. E a vida passa rápido, né? Então, vamos fazer do limão uma limonada. Adoro essa frase. Para de reclamar e bola para frente, que tem Bola muita pra coisa para a gente frente, faz uma preocupar. aguinha com limão, que também ajuda na saúde, faz a caipirinha, dá para fazer várias coisas com limão. Ontem ela assinou óleos Tempera. essenciais com limão. Ontem a gente teve uma aula de óleos essenciais aqui com a doutora Jussara. Ela, óleos essenciais de limão serve para detox, que eu falei, eu preciso de 1 litro, por favor, manda para minha casa. Eu disse, não tem opção, você faz limonada, você faz, né, a essência, Óleos você faz essenciais, a caipirinha, você vai temperar alguma coisa para comer, tudo vai funcionar. muito bom. Gi, segura aí que a gente vai passar agora, daqui a pouquinho, os seus contatos, mas todas as minhas lives eu passo um filme de indicação. O pessoal tá se achando, ainda mandando para mim filmes para eu indicar. Ô, gente, dá licença que quem indica o filme sou eu. Tô brincando. Eu passo de vocês também, tá bom? Era um filme que eu já tinha pensado em passar, mas eu recebo WhatsApp, e-mail. Dicas, então tem que indicar mesmo, né? Tá todo mundo O pessoal está gostando disso, né? legal. Viralizou, como eu disse, viralizou. O Mas, filme de hoje que eu indico para vocês, assim, tem a ver um pouquinho com o que a Gisele trabalha, que eu gosto muito quando ela fala do empreendedorismo feminino, que eu sou uma amante dessa área, né? Eu gosto tá sempre muito. na fila, né? Não consigo, de 3 em 3 anos eu tenho que mudar, senão eu já me acho meio normal. Então, o filme chama-se Joy, O Nome do Sucesso. Esse filme, Ai, não sei se sensacional. é Sensacional. sensacional, com a Jennifer Lawrence. É um filme que conta, ela era uma pessoa criativa desde pequena, e ela entra na vida adulta, conciliando a jornada de uma mãe solteira com a vida de uma empreendedora. É uma história real, que conta a história de sucesso de uma das maiores empreendedoras dos Estados Unidos. Tá? Eu não vou falar do quê, porque eu acho que é interessante vocês assistirem. Assistirem, é muito lindo, vale muito a pena mesmo. Muito Muito a bom pena. para as mulheres que querem começar
fazer alguma coisa diferente, para as minhas assessoras aí que vão trabalhar comigo, se Deus quiser, para todas vocês, Joy, o nome do sucesso, tá bom? J-O-Y, tá bom? E ela foi indicada, eu não lembro qual foi a premiação, mas eles foram indicados ao Oscar e teve uma premiação no Oscar também, eu não lembro. É um filme antigo, né? Não é muito recente esse filme. Mas teve a premiação no Oscar sim também, tá? Eu também, outra paixão, café, filme, série. Eu amo. Adoro. A frase do dia que eu trouxe para vocês, antes da doutora Gisele passar os contatos, vai entrar aqui agora, espero que entre. Rapidinho, cuidado ao despir da sua alma, nem todos merecem a confiança de ter os seus nudes emocionais. Eu achei legal falar isso, porque tem gente que vai no Facebook, ou vai em qualquer lugar, e coloca tudo. Brigou com o namorado, brigou com o marido, aí um dia xinga aí expõe a vida. Olha, gente, por experiência própria, graças a Deus que eu não conto toda a minha vida assim para quase ninguém. Eu acho que são raríssimas as pessoas que a gente realmente, né, pode contar alguma coisa. Então, assim, se você tem, claro, uma pessoa da sua família que você confia, um amigo, né? Eu tenho vários amigos, né? Alguém que te acolhe, que vai te ajudar a pensar diferente. Mas esse texto aí fala isso, que não é assim você se expondo dessa forma, muita exposição, a sua emoção flutua muito, você fica muito vulnerável. Você não cuida da emoção de verdade, você vai no desespero. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Então, a gente precisa olhar com carinho aí. Eu ouvi um padre esses dias falando que você está alimentando aquelas pessoas, elas amam quando você fica triste demais. Tem gente que adora. É o teu melhor amigo quando você está triste. Quando você está bem, morre do coração. Então, a vida feliz, ela é solitária, né? Porque onde é infelicidade, a gente tem muito mais companhia. Então, tem que tomar cuidado. Incrível, incrível. Gisele, vamos lá, que é extenso os seus contatos. Uma parte está aqui. Eu tentei copiar tudo que a nossa Inara, nossa colega, passou. Inara. E se você passasse os seus contatos, como é que as pessoas te acham? Se está errado alguma coisa aqui, por favor, corrija. Tem o de baixo também, que é o canal do YouTube, que eu vou fazer em 2 partes, porque os caracteres não couberam. Tá? Eu acho que é melhor você passar, você falar aí seus canais, como é que as pessoas vão te achar se elas quiserem uma orientação? Estou aí nas redes sociais, acho que em todas. Então, o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, o Telegram. E ontem, oficialmente, saiu o meu site. E aí eu tinha até falado para a Inara que eu vou colocar só o site, porque no site está todas as outras. Eu falei, Inara, põe só o site, que fica mais fácil o caminho, né? Só pelo site é muito mais fácil. Então, é giselemiriam.com.br. E aí lá tá todos já direto, né? Lá tem depoimentos dos meus clientes, tem artigos, tem todas as soluções que eu trabalho e tem o caminho, direcionamento para as redes sociais onde eu estou. Então fica mais fácil, talvez, encontrar ali pelo site. O site qual é? É giselemiriam.com.br. giselemiriam.com.br. Então, digitando isso, ele consegue achar os acessos até você. E não esquecendo, gente, que eu já conversei com a Gi, ela vai entrar, né, quando ela tiver um tempo, na live que está em dois canais, tá, Gisele? Então, tem que tomar esse cuidado, porque está no perfil, o Renata Rocha, e também está na página, e são comentários diferentes. A plataforma, ela tem essa facilidade de gerar ao mesmo tempo ao vivo, mas ela desconcentra. Então, quem olha, fala, não, mas é que você tem que somar tudo aquilo que é o que a gente viu hoje, assim, bastante gente. Daqui a pouco a gente vai ter uma plataforma que vai integrar tudo, você vai ver. Você acha que alguém já não está pensando nisso? Provavelmente. Olha, eu consegui integrar tudo aqui, mas eu fiquei tanto na dúvida, faltou só o Instagram. Mas aí divide tanto, porque fica pergunta num canto, pergunta para o entrevistado, fica difícil para ele ficar entrando em todos, né? Eu acho que, além de divulgar o trabalho de vocês, quando vocês vão lá na página, no perfil, se você puder novamente copiar e colar os seus links para as pessoas te acharem, eu agradeço, tá? Porque quando você coloca no comentário, todo mundo vai verificar, tá bom? Tá bom. Bom, Gisele, Miriam, eu gostaria de te agradecer. Super obrigada. Ter dedicado um tempo. Eu sei que você trabalha bastante, eu sei da sua vida profissional, e eu desejo muito sucesso, porque você merece. Você é uma menina jovem, uma menina muito boa, um coração. Ganhei a noite, ganhou menina, que delícia. É uma menina, você é uma menina, não é igual eu, que já tenho 46, né?
Menina, Então, meia-noite. muito a sua participação, agradecer também a divulgação que você fez. Nós fizemos questão de divulgar, porque eu sei que você é uma profissional excelente, eu tenho muito orgulho das pessoas que eu estou trazendo. São Bernardo é recheado de bons profissionais. Mal a gente sabe que tanto no setor privado quanto público, tem gente muito boa, gente. Eu até me dói quando alguém fala alguma coisa do SUS ou quando alguém fala da parte privada, porque nós temos toda uma estrutura de profissionais excelentes, não só na área de saúde, mas em todas as outras áreas, tá bom? Coisa boa. Todos os dias eu estou fazendo lives, amanhã a gente tem a live sobre coluna, fiquem atentos, tem as lives onde eu estou passando, o pessoal reclama muito, não sei o que acontece na cidade, estou passando tudo o que aconteceu nesses 4 anos dentro da nossa cidade, dentro do saneamento básico, da infraestrutura, da saúde. Como uma pessoa participante, eu acho que é interessante a gente envolver vocês em tudo isso. E a Gisele, eu acho que vocês que precisam de orientação, eu sei que teve gente que falou, Renato, tema interessante, muito obrigada, quero ouvir, quero saber como é que funciona isso. Então, procure a Gisele, mesmo que for para uma orientação, tá? Eu, pelo pouco que eu conheço da vida profissional dela, em termos práticos, né? Eu nunca fui lá fazer como cliente, mas como pessoa eu conheço ela. Eu tenho certeza que ela vai ajudar vocês nesse momento, dando uma orientação, ensinando o melhor caminho para que vocês possam chegar lá. Principalmente aqui, os meus colegas que eu vi que estão aqui, que são donos de empresas, tem muitos aqui que estavam. Diretores de empresa, o pessoal que está aqui nos acompanhando. Muito obrigada por todo mundo que nos acompanha todo dia. Obrigada. Fazem muito feliz. Bom, gente. Obrigada, Gi. Continua aí que eu vou conversar com você para te dar mais um abraço aí por online. Bom, gente, muito obrigada para vocês e até amanhã. Obrigada, Gi. Beijo. Obrigada, pessoal. Ótima noite. Obrigada, viu? Até a próxima.